Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo de número 13. 1 Crônicas, capítulo de número 13. Nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo. 1 Crônicas, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Eu quero pregar hoje para vocês a respeito de um tema que Deus colocou no meu coração. Eu intitulei Fome pela Presença de Deus. Fome pela Presença de Deus. Amém? Amém. Eu achei que eu tinha gritado muito, vocês tinham ensurdecido diante do meu grito. Que bom que você está aí, querido. Que bom que a vida nesse lugar também, assim como lá em casa as paredes são pintadas e a vida, aqui as paredes não precisam ser pintadas, mas você pode falar amém, glória a Deus, aleluia, para demonstrar que você está vivo, que você está aí. Não pinta a parede, João. João está vendo pintar a parede, irmãos. Glória a Deus. Todos conseguiram achar? Amém? Amém. Aleluia, você está aí. Que bom que você veio, querido. Seja muito bem-vindo. Que Deus possa ministrar poderosamente através dessa palavra ao seu coração e gerar muita fome pela presença de Deus. 1 Crônicas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. E então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo o Israel, subiu a Baala, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. E então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Versículo 14: Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Aleluia, glória a Deus. Texto fantástico esse. Nós vamos falar um pouquinho dele nessa noite. É um texto conhecido, que você já conhece de ler e também de ouvir. Algumas vezes ao longo da nossa trajetória nós temos ministrado sobre esse texto, mas eu quero falar hoje, porque Deus colocou no meu coração, para falar ao seu coração a respeito de fome pela presença de Deus. E não sei se você considerou o que você acabou de ler, não sei se você prestou bastante atenção, mas o versículo 12 tem uma inquietação no coração do rei Davi. E a Bíblia fala que temeu Davi ao Senhor naquele dia, e ele disse: Como trarei a
a mim a arca de Deus. E faz uma pergunta, não é assim mesmo? Como que eu vou conseguir trazer a arca de Deus? Se você for olhar um pouco a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, no verso de número 16, ou seja, Atos 15, 16, nos diz o seguinte: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 16, essa passagem que nós acabamos de mencionar. É interessante porque esse versículo, lá em Atos capítulo 15, versículo 16, ele faz uma menção a respeito da vontade do próprio Deus, porque lá em Atos 15, 16, o contexto é que os profetas dizem isso. E aqui é uma voz profética, ou seja, Deus está falando que o desejo dele é que ele possa ter a restauração do tabernáculo que caiu, e o tabernáculo caído de Davi. No Antigo Testamento, existem várias construções extraordinárias em relação a esse lugar onde Deus se move. Na verdade, algumas construções magníficas. Uma delas é o tabernáculo de Moisés. Eu creio que você já deve também ter ouvido falar a respeito do tabernáculo de Moisés. E essa foi a primeira construção sagrada dos hebreus, ou seja, foi a primeira construção para poder abrigar a presença do Senhor. E essa construção, ela foi direcionada, ela foi mandada pelo próprio Deus. Então foi Deus que instruiu a Moisés como que seria a elaboração, a construção daquele lugar chamado Tabernáculo de Moisés. Mas você não vai ver em lugar nenhum Deus mencionar que Ele deseja que nós possamos restaurar o tabernáculo caído de Moisés. Deus não fala isso na palavra. Mais tarde, você deve ter lembrado de Salomão também, né? É uma outra edificação que aconteceu no Antigo Testamento. E a Bíblia fala que Salomão, filho de Davi, foi alguém que conseguiu construir um templo magnífico, um templo maravilhoso, que alguns têm tentado fazer algo parecido, mas nunca vão conseguir. E esse templo, ele nada mais é do que um tabernáculo com dimensões avançadas, extraordinárias. Então você pega o tabernáculo de Moisés e você capricha esse tabernáculo de Moisés, e então vira o templo, esse magnífico templo, essa grande maravilha construída nos tempos de Salomão, por esse rei que foi Salomão. Mas agora, quando você pensa nesse templo de Salomão, você vai ver que Jesus, no Novo Testamento já, ele faz uma citação. É claro que ele está citando com dupla intenção, ele está falando dele mesmo, mas também está citando uma palavra profética que viria se cumprir. E ele fala que esse templo que existia lá nos tempos bíblicos, ele não restaria pedra sobre ele, em relação a ele. Ou seja, ele ruiria, ele cairia, ele deixaria de existir. E também você não vai ver que Jesus menciona, e nem só Jesus não menciona, como não tem em outro lugar da Bíblia, que Deus deseja que nós possamos restaurar o templo de Jerusalém. Deus também não fala isso na sua palavra. Está conseguindo entender alguma coisa? Deus não fala para restaurar o tabernáculo caído de Moisés. Deus não fala para restaurar o templo caído de Jerusalém. Agora, quando você pega o livro de Atos, esse versículo que eu citei, ele diz que a vontade de Deus é que nós possamos restaurar o tabernáculo caído de Davi. E por que Deus deseja restaurar o tabernáculo caído de Davi, queridos? O que tem de especial nesse tabernáculo para que Deus possa olhar para esse tabernáculo e dizer que esse Ele quer de volta? Já parou para pensar um pouco, pelo menos nisso? O motivo é muito simples, muito simples. O tabernáculo de Davi, ele foi o fruto da paixão de Davi por Deus. O tabernáculo de Davi, ele é o fruto de um desejo de Davi por agradar a Deus. O tabernáculo de Davi, que o Senhor menciona que deve ser restaurado, o resultado dele parte de uma ânsia genuína pela presença de Deus. Essa é a grande questão. Talvez você está pensando, mas como assim? Não estou entendendo onde você quer chegar. O tabernáculo de Davi, diferentemente dos outros, ele não foi produto de um mandato divino. Ele não foi produto de uma orientação explícita de Deus para como que pudesse ser elaborado isso. Mas Davi fugiu à regra. E Davi, ele tinha
um desejo de agradar a Deus e construir um lugar onde ele pudesse adorar o Senhor. E ele entende que essa era a vontade do coração de Deus. E então assim ele deseja elaborar esse tabernáculo, assim conhecido como o tabernáculo de Davi. E nesse livro, ou melhor, nesse trecho bíblico que nós lemos de primeira Crônicas, capítulo número 13, nós vamos ver que Davi, ele está querendo a arca de Deus, ele quer um lugar para Deus, ele quer um lugar para Deus poder ser glorificado e honrado. Mas você vai ver que para trazer a glória de Deus não foi tão simples assim o processo. Na verdade, ela foi bem difícil, esse processo de trazer a glória de Deus para o centro de comando de Israel, que era Jerusalém. E não também foi fácil manter essa glória de Deus, porque você lendo esse texto, você vai ver que existiam alguns requisitos, algumas coisas que Deus esperava que pudesse acontecer para que então a glória de Deus pudesse ser trazida de volta a Israel. E se a glória de Deus estivesse no meio deles, Davi sabia disso, que isso significaria a bênção de Deus. A glória de Deus no meio deles representaria que a vontade de Deus se estabeleceria sobre Israel. Seria a luz em meio à escuridão, seria a bênção de Deus sobre toda aquela multidão. E o texto fala, o texto que nós lemos, que você leu junto comigo, ele diz que nos dias de Saul, que foi quem antecedeu a Davi, você sabe que Saul antecedeu a Davi, foi o primeiro rei sobre Israel. Saul se perdeu na vontade de Deus, ficou um homem longe do caminho do Senhor, ficou endemoniado até no final da sua trajetória de vida. E a Bíblia fala que nos tempos de Saul, o povo não se valeu da arca. E essa menção de nos tempos de Saul não se valendo da arca, na verdade é uma menção para dizer o seguinte, que o povo, por se achar muito experiente, buscou a independência de Deus e se perdeu no propósito de manter viva essa paixão pela presença de Deus. O povo parou de ter fome de Deus, o povo parou de ter fome pela presença gloriosa do Senhor. E isso trouxe grandes malefícios, grandes prejuízos sobre todo Israel. De modo que, o que eu quero dizer com isso, tudo que eu acabei de dizer como introdução dessa mensagem, é que o Senhor nos convida hoje a nós restaurarmos a nossa paixão original. Porque o tabernáculo caído de Davi, ele foi fruto de uma paixão de um homem por Deus. E o Senhor deseja que nós possamos restaurar esse nosso primeiro amor pela presença dEle, e gerando com isso fome por mais dEle. Por quê? Porque é possível, em toda a história bíblica, na história dos homens também, ao longo da história, nós vamos ver que depois de grandes vitórias, normalmente acontecem grandes fiascos e grandes derrotas. E muitas dessas derrotas são justamente pelo desprezo daquele que nos deu vitória. Por alguma coisa que eu não sei explicar exatamente o que é, nós temos uma capacidade grande, depois de uma grande vitória, de nos esquecermos do Deus que nos dá vitória. Por mais estranho que isso possa parecer, mas a história prova que eles têm sucessivas e poderosas vitórias, até que chega um momento que parece que eles se acham bons o suficiente, que não precisam mais da arca de Deus, da presença de Deus, da casa de Deus. E aí então o que acontece? Eles se perdem. Mas Deus está nessa noite nos dizendo que se nós quisermos mais dele, se nós quisermos mais do Senhor, Ele tem algo a mais a nos dar. Mas para isso nós precisamos retomar a paixão e retomar os princípios que talvez possam ter sido esquecidos ao longo de nossa caminhada com Deus. E eu quero falar de algumas coisas até o final dessa mensagem, algumas coisas que eu consigo perceber nesse texto, esse texto de 1 Crônicas, capítulo número 13. E a primeira coisa que eu percebo nesse texto, que eu gostaria de comunicar para vocês, é que a intimidade, ela traz a bênção, mas o inverso não é verdadeiro. A intimidade, ela traz a bênção. A intimidade, ela traz a bênção. Davi, ele não estava preocupado com as bênçãos de Deus. Talvez você pense assim, puxa, mas essa não foi a razão pela qual ele foi buscar? Não. Davi já era um homem bem abençoado. Ele não está ali em função da arca de Deus porque ele queria mais ouro sobre Jerusalém, ele não queria mais casa, ele não queria mais vitória na guerra. Na verdade, o grande interesse de Davi com a presença de Deus é aquilo que Deus, ao olhar para Davi, percebe: que Davi era um homem que anelava a intimidade com Deus, que desejava a intimidade com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem
que não era medíocre, mediano, normal, mas ele era extraordinário na sua busca por Deus. Ele era apaixonado pelo Senhor. E ele não queria apenas enriquecer mais do que ele já era rico, ou ser mais próspero, ou mais bem-aventurado do que ele já era. Na verdade, o desejo dele, ele queria, a motivação máxima dele era a própria presença de Deus. E por isso ele queria a arca de Deus. E essa foi a razão pela qual ele clamou e desejou ir atrás da arca. Eu sei que você sabe isso que eu vou explicar, mas sempre é bom lembrar que o tabernáculo tinha 3 áreas, né? três partes, 3 lugares de separação. Tinha o átrio, tinha o santo lugar e tinha o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. Essas eram as 3 partes do tabernáculo. A arca da aliança, ela simbolizava a própria presença de Deus, que era manifestada por meio da arca da aliança. Então Deus se movia, Deus falava através dela. E ela ficava no lugar mais íntimo, no lugar mais secreto daquele tabernáculo, ou depois daquele templo, que era justamente o Santo dos Santos. E você sabe que os sacerdotes, eles na verdade não tinham acesso a esse lugar, apenas um único sacerdote, que era o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele no dia da expiação, no dia do sacrifício, então ele aspergia o sangue sobre essa arca da aliança. E a arca da aliança, eu acho que você tem uma ideia do que era a arca da aliança. Você já deve ter visto várias vezes algumas imagens representando o que era essa arca da aliança, mas ela tinha 2 querubins, um de frente para o outro, de ouro maciço, e esses querubins, eles tinham as suas asas abertas e ficavam de frente para o outro. No meio desses querubins, a história bíblica menciona que Deus se movia, existia como que uma chama, que era a glória de Deus, que era uma realidade visível ali diante dos olhos do sumo sacerdote. Então ali era um lugar onde o sangue era aspergido, era ali que Deus falava com os homens, foi ali que Deus falou com Moisés, era ali que Deus falava uma vez por ano com o sumo sacerdote. E Davi, ele queria essa arca. Tudo que Davi queria era esse lugar que eu acabei de descrever para você. E por que eu estou falando desse detalhe importante que eu acabei de dizer, que a intimidade ela traz a bênção? Nós, por vezes, queremos, obviamente, não todos nós queremos ser abençoados, queremos prosperar, mas nós não podemos em nenhum momento nos perder e buscar o Senhor por causa disso, porque a palavra de Deus deixa muito claro, e Davi nos instrui através disso, que a razão pela qual Davi buscava Deus era pelo próprio Deus. Davi queria Deus, Davi queria e amava o Senhor, e a consequência disso, obviamente, era a prosperidade. Então, o resultado disso, com certeza você sabe, onde a arca de Deus estivesse e ela fosse honrada, a presença de Deus seria honrada, e o resultado seria bênção, milagres, poder de Deus, sobrenatural, algo extraordinário. Então, se você, naqueles dias, vamos nos reportar para aquele tempo, se você pegasse a arca de Deus e colocasse no seu trabalho, o seu trabalho prosperaria de forma impressionante. Se você pegasse a arca de Deus e colocasse na sua casa, a sua casa seria totalmente modificada e a glória de Deus tocaria a sua casa. Se você colocasse a glória de Deus, ou melhor, a arca de Deus no seu casamento seria o melhor casamento de todos. Você teria um casamento de sucesso. Se você colocasse na sua empresa, assim seria. Aonde você colocasse a arca da aliança, ela sim manifestaria a bênção de Deus. Mas a razão pela qual Davi buscou a arca de Deus não foi essa, e sim porque ele queria intimidade com o Todo-Poderoso Deus. Por quê? Porque ele sabia que ao tocar a arca, ele estaria tocando o próprio Deus, tocando o céu. E ao tocar o céu, a terra se abalaria. Ao tocar o céu, a manifestação dos céus viria à terra. Ele sabia desse link, ele sabia que ao tocar em Deus, ele estaria tocando em todas as bênçãos de Deus. Mas a razão não foi buscar a bênção, e sim tocar a Deus. E o resultado foi que ao tocar a Deus, ele estava tocando automaticamente em todas as bênçãos de Deus. Por quê, pastor? Porque a arca representava Cristo. E quando você toca em Jesus, você toca em todas as bênçãos de Deus. Do original, a palavra da salvação é a palavra sozo. E essa palavra sozo a gente traduz como salvação, e a gente entende que é simplesmente ser salvo da perdição eterna. Mas sozo, na verdade, é salvação, libertação, cura. É tudo isso junto. Porque quando você toca em Jesus, você toca em toda a bênção que Deus tem através de Jesus. E aquela arca, ela não era mais do que, na verdade, um símbolo da própria presença de Jesus, que mais tarde seria conhecido, porque viria em carne e manifestaria o poder do Pai. Então, o
que nós entendemos daqui dessa história? De que Deus, Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, mas a sua glória, ela é reservada para aqueles que querem intimidade com Ele. Deus, Ele está em todos os lugares, mas tem alguns lugares que Ele manifesta a sua glória e outros não. Aí você fica pensando, mas será que Deus está em outros lugares? Também está. A diferença é que os íntimos sempre terão a glória de Deus se manifestando fortemente nas suas vidas. Isso vale muito para os crentes, porque se tem um lugar garantido de ter a presença de Deus é dentro da vida de um crente. Mas tem crente que parece que vive glorificado, mesmo que ele seu corpo não esteja. Ele só vive na glória, ele vive aleluiado. E tem outros que vivem só na misericórdia do Senhor, só no vale do sofrimento, sempre na busca de um milagre, né? E aí você fica pensando o que acontece, qual que é a diferença entre um e o outro? A intimidade. A intimidade é um anseio pela presença de Deus. E esse anseio pela presença de Deus tinha na vida de Davi. E esse anseio é o que Deus deseja restaurar. Porque quando Deus fala em Atos, que Ele deseja que o tabernáculo caído de Davi seja restaurado, traduzindo, Deus deseja novamente que os homens não venham adorá-lo por imposição dele mesmo, mas que possam adorá-lo porque desejam adorá-lo. Deus não está querendo simplesmente que você adore por regras, comandos, tradições e religião, mas Ele espera que haja um anseio do seu coração em mais dele, mais sua presença. Obviamente o resultado vai ser bênção, prosperidade, dinheiro, saúde e tudo isso que tem ligado à glória de Deus. Porque glória de Deus é glória de Deus. Significa as bênçãos todas se manifestando na sua vida. Mas não prefira a bênção, prefira o Senhor. Amém? Davi sabia que a intimidade atrairia a bênção. Ele sabia o princípio. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, que nós acabamos de ler de 1 Crônicas capítulo 13, é que a sinceridade, ela não substitui a verdadeira espiritualidade. Vou repetir. A sinceridade, ela não substitui a verdadeira espiritualidade. Eu sei que muita gente fala, e algumas pessoas enchem a boca para falar uma frase como essa: eu sou sincero. E aí, essas pessoas que falam isso, elas têm uma ideia de que Deus é um Deus que respalda e olha, e Ele se inclina para a nossa sinceridade. Tudo que vale é a nossa sinceridade. Então essas pessoas, por serem sinceras, às vezes elas não conseguem perceber que na sua sinceridade elas são arrogantes, carnais, elas são indelicadas, brutas, elas são ásperas, e algumas delas até falam assim, palavras como essa: eu sou assim, o que eu tenho para falar eu falo na cara mesmo. Por quê? Porque eu sou sincero. Não sei se você já ouviu alguma pessoa falar isso. Talvez sim, talvez você mesmo já tenha falado em algum momento. E eu sei que existem muitas pessoas que falam isso. Mas por que eu estou dizendo esse comentário? Porque diante de Deus não adianta dizer eu fui sincero, porque Davi foi muito sincero, mas ele errou. Para Deus a gente pode chegar diante do Senhor um dia do juízo e falar da nossa sinceridade, mas você sabe que tem pessoas que são sinceramente ladrões, tem sinceramente os corruptos, tem pessoas que são sinceramente adúlteros. Então tem muitas pessoas sinceras no meio do pecado, né? E Davi, ele era sincero, e ele resolveu trazer a arca, mas aconteceu um detalhe importante aqui. Ele ficou sabendo que a arca ela havia sido roubada pelos filisteus, ele então procurou trazer de volta. Essa história está em 1 Samuel capítulo 5, a partir do versículo 6. Então o que aconteceu? Quando ele foi trazer a arca, em vez de ele procurar saber qual que era o padrão de Deus, ele resolveu ser sincero. Ele olhou para o coração dele, na sinceridade do seu coração, ele resolveu obedecer a Deus. Então o que ele pensou? Eu acho que Deus vai se agradar dos cavalos, ou melhor, de um carro de bois e um carro novo. Então ele foi lá e ele pegou, a Bíblia fala de um carro novo. Olha a boa intenção de um homem. Por isso que tem aquela frase, né, típica, que a gente conhece bem, de que o inferno está cheio de boas intenções, né? Mas não só de boas intenções, de muita sinceridade. Tem pessoa que está sincera lá no inferno, com muita sinceridade foi para lá, sincero em todos os seus erros. E essa história nos mostra a respeito da sinceridade de um homem e uma ideia de poder achar que isso ia agradar a Deus, só que não deu certo. E detalhe interessante, que não apenas ele pegou um carro de boi novo, mas ele pegou eu creio sim, ele não dá esse detalhe, mas eu creio que ele pega os seus 2 soldados mais fortes, os mais armário possível lá, e ele bota então
Eu creio que esses dois aqui, eles eram os caras, e ele bota esses caras fortes para poder guardar a Arca da Aliança. E vejo que é tudo na maior sinceridade. Tudo na maior sinceridade. Tudo melhor para Deus. Tudo não melhor para Deus. Porque assim como nós, nossa geração, naquela época também, as pessoas possivelmente tinham essa mesma ideia. O importante é a sinceridade. Sou sincero. É o meu jeito. Sou assim. E assim, talvez Davi tenha pensado. E de repente aconteceu o tropeço dos bois. Que história estranha essa, né? O tropeço dos bois, né? Só que o tropeço dos bois deu uma balangada, uma balançada na carroça, melhor dizendo, naquela carro novo, né? Vamos chamar de carroça um carro novo. Era um carro novo, não era uma carroça, só que era um carro novo. Só para você tentar de algum modo perceber com a nossa ideia, né? Hoje a gente não usa mais carroça, então fica um pouco difícil de entender. Tenta imaginar um carro novo, então, um carro zero, um carro bem equipado. Essa é a boa intenção da sinceridade de um homem chamado Davi. E aí o que acontece? Ele bota esses dois brutamontes lá para poder guardar, e no tropeço dos bois, na furada do pneu, o que acontece? Dá aquela balançada e a arca dá aquela deslizada. E na deslizada, Uzá, olha o nome da fera, Uzá estendeu a mão para segurar a arca e tentar impedir que ela pudesse cair. E o texto narra que naquele exato momento que ele fez esse gesto, ele foi ferido. E com esse ferimento ele veio cair morto no chão por causa da sua irreverência. E que coisa, né? Que história tensa essa. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eles queriam a arca de Deus. E eles queriam a presença de Deus. E ao invés de ter a arca de Deus e a presença de Deus, o que eles tiveram foi morte. Por quê, pastor? Porque eles eram sinceros, mas eles não eram obedientes à voz do Senhor. E todos ficaram tristes, completamente tristes à palavra de Deus, mas eles estavam sendo sinceros. Só que eu quero trazer esse princípio que você possa entender. Sinceridade não basta. Sinceridade não basta. É preciso você seguir o padrão de Deus. Muitos acham que fazer uma ministração qualquer para o Senhor está valendo. Vou falar um pouco do louvor, por exemplo. A gente pode pensar que, vem aqui na frente e canta louvor a Deus. Eu estou sendo sincero. Eu estou cantando com muita sinceridade. Você pode cantar com muita sinceridade e não agradar o coração de Deus. Não é por causa só da voz ou da afinação, não. É por causa que o Senhor, Ele tem um modo, Ele tem um padrão, Ele tem uma maneira de fazer as coisas. E quando a gente tenta fazer do nosso modo, nosso padrão, a nossa sinceridade, Deus não se agrada. É um engano. E se nós quisermos a glória de Deus, nós temos que trazer essa arca de Deus do modo dele, e não do modo do mundo, ou do modo da nossa cara, do nosso coração. Então, queridos, ministério não é um chamado para que as pessoas possam ser animadores de plateia, animadores de auditório, porque isso representaria ser carro de boi. O que o carro de boi aqui representa? O carro de boi aqui nessa história, ele é uma ideia de que é um método humano de trazer. Por que eu estou falando isso? Porque você já vai entender qual que era a finalidade dessa Arca da Aliança, qual era o modo que Deus esperava que pudesse ser trazido. Aqui eles tinham uma mentalidade carnal, uma mentalidade humana, uma compreensão natural de como fazer as coisas. E foi por isso que eles transportaram a Arca da Aliança em cima de um carro de bois. E eu creio que talvez a gente possa ser tentado às vezes a fazer também desse mesmo modo. E ministério inclusive é mais. Às vezes nós temos a tentação de poder agradar o povo, agradar o nosso coração, fazendo do nosso jeito, achando que com isso está saciado. E essa história mostra que não basta entretenimento, porque festa eles tinham. Eles estavam lá com todos os instrumentos de percussão estavam lá. Tenta imaginar um povo preparado para a festa. E a festa virou no enterro. Por quê? Porque a igreja não é entretenimento. A igreja não foi chamada para entreter. A igreja é um ambiente para que nós possamos ser cheios da vida, da unção e do poder de Deus. Essa é a igreja. Então nós não podemos nos contentar com carro de boi, e nem com festa ou celebração que não seja com a presença de Deus. Senão a gente vai entreter os santos, vai entreter os crentes, mas não vai agradar o coração do Senhor. E essa história mostra que o Senhor quer ser agradado, e tem um modo de poder agradá-lo. Terceira coisa que eu vejo aqui que eu quero falar com vocês é que trazer a glória de Deus dá trabalho. Trazer a glória de Deus dá trabalho. Dá trabalho, que é isso? Quero que você pense um pouco. A arca da aliança era um móvel pesado. Pensa num móvel pesado. Por que é pesado, pastor? Porque ele é revestido de ouro dentro e fora.
tudo de ouro. O ouro é um dos metais mais densos, pesados que existem. E Davi, diz a Bíblia, que ele trouxe a arca num carro de bois, porque eu tenho certeza que uma das possibilidades dele ter pensado era que não teria outro modo de se trazer algo tão pesado senão em cima de um carro novo, um carro de bois. Qual que é a ideia aqui? A ideia da facilidade. É mais fácil trazer em cima de um carro do que trazer nas costas de homens. Você não concorda comigo? Quando é que ele percebeu isso? Ele só percebeu isso depois do acidente. Parece alguma realidade próxima da gente. Tem coisas que só percebe depois que acontece, né? Davi só percebeu e foi pesquisar depois que aconteceu. Acho que depois que aconteceu ele foi ler a Bíblia. Aí ele foi investigar os pergaminhos antigos e ele chegou à constatação que lá em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 9 a 18, Deus tinha instruído de como que deveria ser feito. E Deus falou lá que eram os levitas que deveriam carregar a Arca da Aliança. Não sei se você consegue fazer um paralelo com algumas coisas que acontecem nessas nossas vidas. Às vezes a gente só percebe um princípio que a gente já sabe depois que acontece uma coisa não tão boa. E Davi, então, só então, entendeu que existia um padrão de Deus. Sabe o que eu aprendo nessa parte aqui, queridos? Eu vou falar para vocês bem sinceramente o que eu aprendo aqui. É que quando nós buscamos a glória de Deus, as coisas ficam difíceis. Quando nós buscamos a glória de Deus, as coisas na verdade ficam mais difíceis do que já estavam. Pastor, você vai falar isso agora? Eu quero falar isso para você poder entender como é que as coisas são. Tá bom? Por quê, pastor? Porque os métodos de Deus, os modos de Deus atuar, são contrários daqueles que nós imaginamos. Nós sempre queremos os mais agradáveis. E Deus não quer nos agradar. Ele tem, parece que, preferência pelo mais trabalhoso. Deus é mau? Não. É porque somente assim nós vamos poder alcançar a sua vontade. Quando a gente começa a fazer alguma coisa para Deus, quando nós queremos fazer de fato algo para agradar o Senhor, as coisas no primeiro momento não vão melhorar. Desculpa, tá? Não quero ser profeta da desgraça, mas eu quero ser genuíno com aquilo que eu vejo na palavra. Quando você começa a se inclinar, as coisas não são tão fáceis. Por quê? Porque elas tendem a piorar, pastor. Porque o caminho de Deus chama-se cruz. E Deus vai te estreitar nesse caminho. Diga glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas Davi quis diminuir o serviço. Porque dá trabalho carregar um negócio de puro de ouro, não dá? Tenta imaginar uma arca sendo levada. Imagina o que aconteceu depois. Você já sabe essa história, vamos antecipar então. Eles pegaram a arca da aliança da casa do Obed-Edom e levaram até Jerusalém. Segundo a narrativa bíblica, a arqueologia da época, o contexto ali da geografia, são 20 quilômetros. Aí você pensa, 20 quilômetros! Carrega nas costas da Ouro Bruto para você ver. Carrega! Detalhe, 2 levitinhas. 2 levitas. Que coisa maravilhosa. Estão lá, melhor 4, estão carregando. Para poder fazer esse percurso. Aí você pensa, não, mas eles deram um pique, né? Eles pegaram, é aquela ideia que a gente tem quando a gente carrega muita. Eu não sei se você tem essa experiência. Eu acho que sim. Quem tem carro aqui, né? Tem parece que tem carro, né? Você vai no mercado, aí você faz aquela compra. Aí você chega em casa. Essa é a parte torturante dos homens. Terrível. A gente precisa inventar um aplicativo para poder resolver esse negócio. Precisa criar um app. Não dá para viver sem. Porque fazer compra, a mulher gosta mais, claro, de fazer compra do que o homem acha meio entediante. Mas pensa numa coisa trabalhosa. Primeiro, acho que os homens não entendem, as mulheres talvez não. Você olha o produto, você faz a seleção, você pega ele, coloca no carrinho. Você carrega o carrinho, chega na boca do caixa, tira ele, coloca no caixa. A pessoa passa, aí você bota de novo no carrinho. Aí você paga, se você tem carro, você pega o seu carrinho, você vai, às vezes mandando 2 até o seu carro. Aí você tira tudo que você comprou e coloca no carro. Aí você transporta o carro para casa, com todas as compras. Aí você chega em casa, você abre a garagem, abre o portão, e aí começa mais uma movimentação em função dessas compras. Aí, para ser esperto, a gente tem um detalhe.
Esse negócio de fazer 25 vezes ir no carro e ir na casa não dá. Então, nessa hora, a gente vira um super-homem. Então, você cria 25 dedos nas mãos. Não é assim que acontece? Um dedo vira um gancho. Um dedo vem 5 sacos nele. Assim. O outro mais uns 3, uns 4. Aí fica muito pesado. Aí você pensa, se eu for devagar, eu morro. Então você dá aquele gás, né? É mais ou menos isso. Então você entende um pouco do que é carregar coisa pesada. Talvez você pense assim, se pega essa arca da aliança e coloca no ombro e dá um galeto, é tranquilo. Mas aí qual que é o negócio? Eles tinham, detalhe era que eles tinham que dar 6 passos para o sacrifício. Achando que é fácil trazer a glória de Deus? 6 passos para esse sacrifício. Passou quais as dimensões da arca? 1 metro de profundidade, 1,5 metro de comprimento, cheia de ouro para tudo que é lado. Esse é o negócio, coisa simples. Ah, bolzinho, 1 metro, coisa. Mas carrega para você ver 20 contos para você ver se esse negócio não é complicado. Dá trabalho, mas qual que é a nossa ideia? A nossa geração, nós queremos a glória de Deus, mas nós não olhamos exatamente como é que funciona a palavra de Deus, para que a glória de Deus venha a se manifestar. E a glória de Deus, ela não é barata nesse sentido, ela não vem sem busca. A glória de Deus, ela não vem sem um trabalho nesse sentido, sem um clamor. Às vezes a gente pode achar que a glória de Deus é como sei lá, como se fosse um show de Hollywood, assim, faz alguma coisa e ela vem. Não é. Biblicamente, ela envolve uma busca, ela envolve uma busca com intensidade. A glória de Deus, ela vem para quem está disposto a pagar um preço de tê-la, vou assim mencionar. E isso vai implicar com certeza em muito esforço. E por que eu estou falando isso? Porque nós somos uma geração acomodada. Me perdoe, queridos, não quero xingar ninguém não, tá? Mas nós somos a geração mais acomodada de todos os séculos, de todos os tempos, de todas as gerações já criadas. Talvez a gente só vai perder para a próxima. Por quê? Porque cada vez que a tecnologia avança, mais preguiçosos nós nos tornamos. Por que é tão difícil você fazer atividade física? Pergunta para a Oma, pergunta para a Nona se era difícil fazer na época dela. Não, ela fazia do início do dia até o fim do dia. A coisa mais normal para ela é fazer 1000 atividades físicas por dia. Para nós a gente tem que programar e gastar e pagar para poder fazer esse negócio. Porque a gente tem controle remoto, a gente tem no touch, as coisas funcionam assim. Daqui a pouco vai ser íris do olho, a coisa funciona desse modo. Não vai precisar mais mover. Se deixar, chegará um tempo que a gente vai ficar numa cama e venha todas as coisas de acordo com a nossa necessidade. Quando você pega países como os Estados Unidos, você percebe que uma das realidades dos Estados Unidos é que a obesidade virou um padrão nacional. Não sei se você sabe disso. Eu ainda não tive o privilégio de poder ir aos Estados Unidos, mas aqueles que vão aos Estados Unidos, em alguns lugares do interior, eles se espantam. Não sei se alguém aqui já foi aos Estados Unidos, já foi, né? Em alguns lugares dos Estados Unidos, você vai ver na rua aqueles clássicos, né? Aquelas ruas bonitas, sem grade, sem nada. Aí você vai ver pessoas muito obesas em cima de um carrinho, aqueles carrinhos de supermercado, várias na rua. É uma coisa comum. Por quê, queridos? Porque no excesso da riqueza, no excesso de dinheiro, ficou muito cômodo tudo. Muito cômodo tudo. Já não se tem nenhuma necessidade de esforço. Você pega essa lógica física, você pega em termos espirituais, não tem muita diferença. Como nós somos acostumados a uma certa preguiça em tudo, precisa fazer alguma coisa, deixa para amanhã. Essa lógica deixa para amanhã às vezes também serve em relação a buscar Deus. Pense em relação à sua busca a Deus. Se você chegar à conclusão que você precisa buscar mais a Deus do que você tem buscado, a pergunta que eu faço para você é: por que você já não começou a buscar? É porque amanhã vai buscar. Não é a lógica que a gente tem? Não, é que nem dieta. É amanhã. É que nem a famosa programação financeira. Amanhã eu vou sentar e vou fazer o orçamento. E sempre vai para amanhã. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho colocar no papel o que você gasta. Dá trabalho cuidar do corpinho. E dá trabalho cuidar de uma vida espiritual onde a presença de Deus se manifesta com glória. O que eu quero dizer para você, querido? Deus não é Deus de gente passiva demais. Deus é Deus de gente ativa.
Deus não é Deus de preguiçoso. Vai ter com a formiga, ele manda falar pra gente, né? Vai olhar para a formiga enquanto ela trabalha. E traduzindo isso, eu creio que aquele vai olhar para a formiga precisa suar a camisa, querido. Deus só aceita aquilo que tem valor. E eu não sei se aqui você tem algum talento que algum dia alguém pediu para aprender esse talento com você. Não sei, talvez você bata bem o martelo na parede. Alguém falou para você, ensina a bater bem o martelo na parede. Aí você cai na coisa mais boba que pode acontecer. Você fala assim, é tranquilo, olha aqui, ó. Pá. Olha que fácil, né? Não pagou nem o preço, não teve nenhum custo. Vai dar certo isso? Não. Aí o que acontece? Você faz um curso de como bater um martelo na parede. 3 módulos, R$40 cada módulo. Rapaz, vai ter exímios batedores de martelo na parede. Por quê, querido? Porque aquilo que não nos custa não tem valor. Isso vale para tudo. Eu quero aprender bateria, pastor. Beleza, quero aprender bateria. Glória a Deus. Mas é free. Vai dar o quê? Nada. Paga 100 para você ver. Paga 300, você aprende, que é uma maravilha. Rapaz, olha, vai ser discípulos de Samuel para tudo que é lá. Por quê? Porque aquilo que nos custa, aquilo tem valor para a gente. O que eu quero falar em relação ao custo financeiro, eu falo em relação a Deus. Deus sabe que a glória dele precisa desse paralelo. A gente talvez pensa, mas é graça, é de graça, mas envolve busca. E só os que buscam terão. Então sua a camisa um pouquinho, em nome de Jesus. Vem nas vigílias, sua com a gente aqui. Ontem deu uma suadinha aqui. Tem que suar mais. Foi bênção ontem, foi tremenda a nossa vigília ontem. Aqueles que não vieram literalmente perderam. Eu quero te incentivar na próxima você vir. Foi extraordinário o que Deus fez no final de dia. Na madrugada, não chegou a ser madrugada, no final de noite da noite de ontem. Foi muito bom. E todos vocês são convidados. Nós temos sempre no comecinho, no primeiro sábado de todo mês, nós temos uma vigília aqui, que todos nós buscamos como igreja mais de Deus. Mas precisa querer. Quem não quer, não vai ter. Outra coisa que eu aprendo aqui nessa palavra, querido, é de que deve ter um ambiente preparado para a glória de Deus. Eu não sei como é que é esse Deus, ele gosta de ambiente. Não sei se ele é uma coisa de design, mas ele gosta de ambiente. Deus, ele deseja que tenha um ambiente. Deus não age em qualquer ambiente. Você já percebeu isso, que Deus não age em qualquer ambiente? Deus, ele age em alguns ambientes. Quando você vem ao culto, uma das coisas que você precisa sair de casa é você vir com a consciência de que você veio a esse lugar, não simplesmente para você ser abençoado e ouvir uma boa palavra, receber uma bênção que você necessita e precisa, mas porque você veio para cá porque você quer construir um trono de louvor e adoração a Deus. É isso que você precisa fazer, querido. E isso passa por algumas coisas que vou falar para vocês, ajudam no ambiente. Por exemplo, dá um exemplo, não quero que você se doa com aquilo que eu vou falar, mas nesse ambiente, por exemplo, no nosso ambiente de culto, temos um horário que começa. Temos em tese um horário que termina, temos um horário que começa. Então eu quero incentivar você a que você possa respeitar o horário que começa. Por quê, pastor? Por causa do ambiente. Entende? Por causa do ambiente. Deus é um Deus que quer um ambiente. Então imagina que todos resolvem fazer a mesma coisa que talvez você tenha feito alguma dessas semanas atrás. Chegar 15 minutos depois, ou chegar meia hora depois, chegar 1 hora depois. Imagina, que ambiente teremos? Não teremos um ambiente, né? Eu não sei, é que a gente tem uma certa tolerância com as coisas de Deus que a gente não tem nem com os outros, nem os outros com a gente mesmo. Vai fazer concurso para você ver se dá para chegar 20 minutos depois? Não dá, né? O concurso é importante. Aquilo pode determinar o seu futuro. Esse culto pode determinar o seu futuro, querido. Uma palavra da parte de Deus pode mudar o seu destino. Deus pode fazer uma coisa nos primeiros 5 minutos de culto que não vai fazer nenhum outro minuto mais. Você sabia disso? Porque Deus não tem esse nosso jeitão de fazer, quando chegar 20 e 40, aí é o pico da glória. Que às vezes dá uma impressão que algumas pessoas pensam, se eu chegar para a palavra, tá bom. Porque a gente tem uma ideia que a palavra é o que importa. O nosso louvor a Deus nem sei cantar, não é cantar. A questão não é a afinação, não é quão melodiosamente você canta, é louvor do seu coração a Deus. Você precisa ter essa consciência de que você é um adorador, de que
que você vem aqui para poder adorar o Senhor. Por que isso, pastor? Porque eu quero te falar uma coisa, quero te ensinar algo. A palavra glória no hebraico é kabod. Diga comigo, kabod. Pensa no bode. Kabod. O significado dela, gostou dessa? Né? O significado dela é peso. Peso. Algo denso, algo pesado. Olha que interessante, a glória de Deus, ela é pesada. Por isso que é a expressão peso da glória. O que significa isso? Significa que a glória de Deus, ela tem um peso, ela é pesada. E quando Deus ele quer manifestar a sua presença gloriosa, ele procura um ambiente capaz de sustentar o peso da glória. Um ambiente que esteja apto para aguentar aquilo. Se não há esse ambiente que aguente, ele não manifesta. Então, para isso, esse ambiente que eu estou falando é um ambiente de comprometimento. É um ambiente de disposição, de guardar um lugar onde Deus seja adorado. É uma ideia de honra. Deixa eu falar uma coisa para você. O maior e mais poderoso termômetro de honra chama-se tempo. Tempo. O tempo determina a honra. Eu sei que isso pode ser pesado demais para todos nós, inclusive para mim, mas o tempo é honra. Quer ver? Você tem uma audiência com a presidenta da República. Você não quer? Não. Talvez eu gostaria de poder ter. Pode ser o presidente, pode ser, não precisa ser a presidenta. Pode ser um rei, se você quiser, o rei da Suécia. Pronto. Mas legal para você, tá bom assim? Você não gosta da presidenta? Pode ser o rei da Noruega, então. Beleza? Tem uma audiência. A audiência, pode ser o Obama se você gosta, então. A audiência começa às 21 horas. Que horas você tem que estar lá aqui? 7h30. Por quê? Porque o tempo é um sinal da sua honra àquele ser humano que está ali diante da sua frente. É assim. Isso fala em pontualidade, isso fala em entrega de tempo. Por exemplo, a nossa honra passa por tempo. Eu não posso dizer que eu honro alguém se eu não gasto tempo com alguém. O meu tempo determina o quanto eu honro alguém. Você está conseguindo entender alguma coisa? Amém? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estou dizendo para vocês que tudo isso é uma preparação de um ambiente voltado para o Senhor, em que nós estamos dizendo para Ele assim: Senhor, nós temos fome de Ti, nós temos um desejo por Ti, nós queremos o Senhor, nós Te achamos importante. Você é mais importante que uma presidenta, você é mais importante que o rei dessa terra, você é o rei do universo, Deus Todo-Poderoso, e vale a pena Te honrar. E se o tempo que o pastor Wesley está falando é um sinônimo da minha honra, então eu vou ser um pouco mais excelente em relação ao meu tempo. Eu vou ficar mais ligado em relação a isso, porque eu estou aprendendo o princípio de que tempo é honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós precisamos guardar esse ambiente, porque senão não avançaremos, queridos. Não avançaremos. Mais uma coisa que eu aprendo aqui, estamos nos caminhando para o fim. Mais uma coisa que eu aprendo aqui é que não se pode preservar a dignidade se você quer buscar a divindade. Eu gosto desse trocadilho, né? Depois eu explico. Ó, de novo, não se pode preservar a dignidade se você quer buscar a divindade. A Bíblia fala que o rei Davi dançou com todas as forças que ele tinha, que talvez alguém pensava que ele nem tinha. Davi não estava nem aí. Mas ele não estava preocupado com a sua dignidade? Não. Por quê? Porque você não pode preservar a dignidade se você está interessado em Deus. Pastor, é assim, é? Sim. Quando se trata em relação a você e Deus, sim. Quando se trata em relação aos homens, a gente pode até conversar. Mas quando se fala entre você e Deus, não vale essa regra que nós temos em relação à nossa boa conduta e reputação diante dos homens. Eu acho interessante essa palavra, porque a Bíblia fala um detalhe técnico importante. Davi, ele estava usando uma roupa, e ele não podia estar com aquela roupa ali. A Bíblia fala que ele estava com uma roupa de sacerdote, ele não era sacerdote. Eu sei que você sabe que Davi era da tribo de Judá, e essa tribo de Judá não era a tribo de Levi, e quem era da tribo de Levi eram os levitas, eram os sacerdotes, e mesmo assim, ele quebra um pouco a regra, ele pega uma estola sacerdotal, e assim está vestido naquele ritual, entre aspas. Só que a glória e a presença de Deus era algo tão impressionante que ele resolveu dançar, querido. E dançou tanto, mas tanto, que aquela roupa não foi suficiente para poder conter. Ele precisou tirar aquilo tudo. E
E o que significa? O que significa que ele não estava nem aí por que iam pensar dele. Ele não estava dando muita importância para aquilo que estava à sua volta. E é interessante, você sabe essa história, eu só quero recapitular para que você possa entender que a finalidade disso tudo em relação à sua casa é que depois ele chega em casa e ela estava sua amada esposa lá, Mical, e ele ia abençoar essa mulher. Olha que momento, né? Mical ia ser abençoada por um homem cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, cheio da unção. Só que o que aconteceu? Você sabe essa história, né? Ela, em função da sua atitude diante da situação que Davi estava, ela literalmente perdeu a bênção. E ao invés de ele ir abençoar, ele já fala que quando ele sobe e vai falar com ela, na sua recâmara, no seu quarto, ele repreende ela. E na verdade, dessa repreensão em função daquilo que ele está fazendo, há uma sentença ali muito complicada. A Bíblia fala que a partir daquele momento, Mical nunca mais pôde ter filhos, ela ficou estéril. Ao invés de ela ser abençoada por Davi, ela ficou estéril pelo resto da sua vida. O que dá para aprender daqui, pastor? Dá para aprender que a igreja ela fica estéril quando ela te perde a capacidade de se perder em Deus. Quando a gente perde a capacidade de se soltar na presença de Deus, uma igreja fica estéril. E eu creio que muitas igrejas estão debaixo de maldição. Ai, não fala isso, pastor. Sim. Eu creio que muitas igrejas estão debaixo de maldição, chamada maldição da esterilidade. São igrejas estéreis. E por quê? Porque ao invés de adorar a Deus, do tipo não estou nem aí, são igrejas que estão mais preocupadas em criticar aos outros do que realmente adorar a Deus. Quando nós gastamos mais tempo em criticar os outros do que adorar a Deus, vem sobre nós a maldição de Mical. E essa maldição de Mical redundou em que ela não tivesse mais filhos. A igreja, ou melhor, aquele ministério, por meio de Mical, ficou estancado. Se nós gastamos mais tempo como igreja criticando do que adorando, nós viveremos a mesma realidade. Agora, se nós nos perdermos mais em Deus, nos entregarmos mais a Deus, chapando coco na presença do Senhor, mas o que vão pensar da gente? Não, estou nem aí. Nós sabemos que nós vamos atrair a glória de Deus de forma sobrenatural. A Bíblia fala que nós temos que ser como criança, não em termos de ser imaturos, a gente já ouviu sobre isso, mas sermos como crianças por causa da capacidade que a criança tem. Não sei se você já percebeu criança em nosso meio aqui, principalmente na hora do louvor. Se a criança pequenininha está com fome, o que ela faz? Ela chega para a mãe e fala assim: com licença, mãe, por gentileza, você pode me dar o seu peito para que eu possa tomar? É isso que ela faz, não foi? É assim, né? Criança pequena, quando ela está com vontade de sair correndo, o que ela faz? Ela fala: pai, não posso sair correndo aqui no meio da congregação dos santos? Ela faz isso? Não faz, né? Por quê, pastor? Porque criança não está nem aí. Criança é assim, deu vontade, faz. Você entende o que eu quero dizer? Às vezes nós estamos muito preocupados em agradar os outros em vez de agradar a Deus. A gente fica pensando: será que eu pulo? Será que eu levanto a mão? Será que eu choro? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E nessa preocupação excessiva de agradar os homens, a gente acaba agradando os homens e não agradando a Deus. As pessoas olham para a gente e falam: nossa, que nobre a sua aparência, que digno. Deus olha e fala assim: eu tenho de você, porque você não se entrega, você não se rende, você fica aí bonito para os homens, mas não me agrada, não me alegra. Pense em Bartimeu. Lembra do Bartimeu? Mendigo, cego, à beira do caminho. Lembra do Bartimeu? Pois é. O que ele fez? Chegou e falou assim: gente, com licença, oi, alguém que está me ouvindo aí? O que está acontecendo? Será que alguém pode ir lá pedir para Jesus me olhar para mim aqui, me curar? Será que alguém poderia falar que eu tenho vontade de um dia ser curado para ele? Ele fez isso? Não fez. O que ele fez? Filho de Davi! Assim, pastor? Assim, para incomodar os ouvidos mesmo. Por quê? Ele queria incomodar? Não! Ele não queria incomodar os outros, ele queria chamar a atenção de Jesus. E por querer chamar a atenção de Jesus, ele incomodou os outros. Legal isso. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você tem que cultivar a sua expressividade diante de Deus. Você precisa cultivar o seu modo expressivo de ser. Você tem que desprezar o seu modo apático de ser. E você tem que maximizar em você o seu modo mais expressivo de ser. Você precisa expressar diante de Deus. Sabe quem que não se expressa? Os mortos. Os mortos não se expressam, querido. Se você vê uma expressão de morto, repreende quem ele é.
Só os vivos se expressam. A Dai falou na brincadeirinha do Eliel, tentar fazer rabisco, a gente fala e fala, não. Negócio que não. Lá em casa a gente fez a música tema para o comercial, na verdade. Não. Mas a verdade é que ele faz tudo isso porque ele está vivo. E quem está vivo se expressa. Os mortos não se expressam, querido. Então, quando você estiver diante do Senhor, como agora, em qualquer outro momento, não fique esperando alguém ir para Jesus e chorar nos pés dele e botar os cabelos para baixo e começar a enxugar. Porque a gente tem uma certa mania de esperar que alguém vai fazer o negócio ficar bom. Você percebeu isso? Sempre acontece quando a gente está no coletivo, né? Nosso quarto não adianta isso porque a gente olha para o lado e não tem ninguém. Então, ou a gente faz ou não faz. Mas chega no quarto e tomara que alguma coisa aconteça. Não acontece, é você quem faz mesmo, é você que se entrega. Quando você se entrega, Deus vem purinho. Mas, meu Deus, como é fácil, pois é. Só que às vezes a gente está no culto, a gente diz, tomara que o pastor hoje esteja de bom humor. Tomara que a Liliana possa fazer aquele reteté. Tomara que alguém fale, glória a Deus! A gente fica esperando uma reação mais forte para que a gente fale, Você entende o que eu quero dizer, sim ou não? Sim. Por exemplo, eu percebi, não sei se vocês perceberam, que hoje o nosso momento de louvor foi meio assim. Não sei se você percebeu. Eu estava pensando justamente nisso. Porque, claro, obviamente, é um momento muito individual para cada um também. Não podemos fazer um julgamento em relação ao indivíduo. Mas quando você pega na coletividade, você vê que dá uma certa impressão que a gente está sempre esperando que alguma coisa mais extraordinária aconteça e que possa nos fazer mais extraordinário diante de Deus. Sim ou não? Estou falando bobagem? Não? Interessante, ontem, por exemplo, a gente estava aqui. Eita glória! Que tremendo! Aí nós temos uma ideia natural. Tipo, o Senhor pensa hoje, então, ei! Pensa não. Por quê? Porque parece que ontem, quando as pessoas vêm, elas vêm, eu vou tocar a Deus. Você já sai de casa, você vai para a vigília, cara. Tem graça você vir numa vigília para ficar olhando os outros. Olha que bonito, ó, você chorou. Olha, tá com a cara no chão, tá chorando, não tem graça. Ou você entra, ou você vai embora. É assim que funciona. Não é assim? Vigília não tem graças para quem não busca. Monte, então. Esse negócio de monte de madrugada, que loucura é isso? É só para chapado mesmo, não tem condição. Mas culto também é, sabia? Culto também é, aquele culto não tem graça, meus amigos. Tem graça. Que a gente começa a falar, gostei. A gente entra na avaliação, não é para avaliar, é para você se entregar. Glória a Deus. Entrar no manto, entrar no mover, entrar debaixo da nuvem, deixar Deus te guiar. A senhora só está clamando por mais expressão da igreja? Exatamente isso. Você está entendendo? Por que, pastor? Você quer que a gente fique assim, fazendo os negócios para você achar bonito? Não! É porque eu tenho compreendido na palavra que Deus ele quer que nós possamos nos expressar. E você não tem como clamar assim, eu estou clamando. Não tem como clamar baixinho. Quem clama berra. Quem clama chora, pula, grita, esperneia, faz fiasco. Quem clama é fiasquento. Já viu? Ela pega essas adolescentes que ficam assim naqueles. Vamos pensar agora na Copa do Mundo, fica mais fácil de você tentar imaginar. Neymar vai passar. Ok. Neymar está quebrado. Pensa comigo esse negócio. Quebrado. Mal se mexe, porque quando se mexe, dói. Está dentro do carro, dentro da ambulância, com sirene. Mas tem umas meninas. Passa a televisão, você fica, meu Deus, por que faz isso? Porque é apaixonada pelo seu ídolo. É assim que funciona. É fã dessas fanites, essas fanzites, essas coisas. É uma doença de fã. E se a gente faz esse trem louco, vou falar a gente assim no sentido geral, né? Se a gente faz essas coisas de louco por causa de os Justin Bieber da vida, essas coisas aradas, né? Meu Deus do céu. Por que na presença de Deus ele tem que ser sóbrio? Sóbrio como a mel. Você já pensou nisso? Dá a impressão. Gol!
televisão, pelo menos é assim. Ontem nem gol teve, já estava assim. Nem era Brasil, hein? Era só a Costa Rica. Jesus ajude. Você é um grande futebol costarriquenho. Mas é jogo de futebol. Então parece que ativa alguma coisa na gente aqui, que é jogo de futebol, tem que ter emoção. Tem graça você olhar com alguém, porque olhar em casa, separado, não tem muita graça ficar brigando sozinho. Mas se está com alguém, parece que ativa o negócio na gente. Tem que gritar, tem que extravasar, tem que xingar a juiz, tem que criticar, tem que falar que o Fred é um cone, alguma coisa assim. Não é assim? Mas diante de Deus, alguma tradição histórica lá para trás diz para a gente que quando a gente chega na presença do Senhor, a gente vai na casa de Deus. Nós temos que ter uma santa reverência. A gente acha que santa reverência é fazer cara de brabo para Deus. E é justamente o contrário. Faz cara de brabo para os outros que não estão gostando de você, mas para Deus você se entrega, querido. Amém. Pastor, mas a gente não tem que ficar esperando os ministros aqui da frente da comanda. Não, você pode virar o batatinho no seu lugar. Porque senão sempre vai ter que ter, entre aspas, um animador de plateia aqui na frente e falar: vamos lá, gente, agora 3 pulinhos, tá pra cima e aleluia! Nossa, hoje foi bênção. Aleluia! Isso é show, isso é coisa dos homens. Pastor, por que você bate nesses assuntos? Querido, nós precisamos ser mais expressivos diante de Deus. Precisamos ser mais expressivos diante de Deus. Isso tem a ver com adoração. Isso tem a ver com adoração. Isso passa por adoração. Deus quer nos fazer mais adoradores. Precisamos crescer em adoração. Em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque a glória de Deus... essa é a parte que finaliza. A glória de Deus, ela ou edifica ou ela tropeça. Ou ela te levanta ou ela te abate. Não tem meio termo. Eu posso ficar no meio entre aqueles que morrem e aqueles que vivem? Eu posso ficar no meio entre os pentecostalizados do culto e os tradicionalizados do culto? Bem no meio, camada no meio, assim, um tanto de sobriedade, um tanto de chapação, uma coisa assim mais sóbria. Tem? Não tem. Biblicamente não tem. Ou você é Uzá, ou você é Mical, ou você é Davi. Não tem outro caminho, não tem o que fazer. Você escolhe em que lado da história você está. Você sabe, Obed-Edom é um exemplo de alguém que resolveu honrar Deus. A casa dele ficou 3 mesinhos só 3 mesinhos. Nunca mais foi a mesma casa dele. Nunca mais. Davi sabia o valor dessa arca. Davi sabia o valor desse lugar. Davi sabia o valor da presença de Deus. Por isso quis. Mical desprezou. Usar por desconhecimento tocou errado. Você consegue entender? Isso é importante nós entendermos que tudo que vem de Deus ou salva ou é condenação. E o que depende? Depende da nossa atitude diante disso que nós ouvimos. E a gente pode achar que a gente pode sair de um culto sem uma atitude diante da palavra, porque o pastor não chamou à frente para a gente se posicionar. Mentira do diabo isso. Tudo que nós falamos aqui, você tem que se posicionar no seu coração aí. Toda palavra que você recebe da parte de Deus, você se posiciona. E a sua posição determina vida ou morte. Qual vais aceitar? Você precisa decidir. Você não tem como ouvir a Deus de forma apática. Eu não sei, eu acho que amanhã eu respondo a Ele. Não, se hoje você ouvir a voz do teu Deus, você não pode endurecer o seu coração. Você tem que amolecer o seu coração. Pensa no sol um pouquinho. O sol é interessante, né? O sol está lá, todo o seu calor. E quando o sol ele bate no barro, ele endurece o barro. Mas o mesmo sol que bate na cera, amolece a cera. É o mesmo sol. Para um, enrijece. Para outro, amolece. O que significa isso, pastor? Depende da natureza que você é, querido. A natureza do barro, quando ele está diante do calor, é petrificar. A natureza da cera, quando está diante do calor, é se entregar. Você consegue entender? Que natureza você é? Que tipo de crente você é? Não me entenda mal com essa expressão, que tipo de crente você é? Mas literalmente, que tipo de crente você é?
você quer viver? Você quer viver como um apaixonado por Deus? Ou como alguém um tanto quanto indiferente ao mover de Deus? Pense nisso. Vamos orar, queridos? Nessa noite, como de costume, nós temos todo o primeiro domingo do mês, nós temos nosso momento de celebração da ceia. E essa ceia, ela foi, na verdade, um comando do Senhor Jesus, para que nós possamos fazer isso em memória dele, para que nós possamos recordar do seu sacrifício. E talvez quando você pensa assim, recordar de sacrifício, é recordar da morte. Então talvez você pense assim, é ter vontade de chorar, pastor. Não. Se é para chorar, tem que chorar de alegria, porque essa recordação, ela nos abençoa. A recordação daquilo que Jesus fez sobre a nossa vida, para a nossa vida, ela deve ser motivo de uma grande festa. Eu sei que a tradição humana também disse para a gente que no momento da ceia a gente tem que fazer cara de triste, cara assim de abatido, e assim, quase como uma ovelha muda para o matador. A ovelha muda para o matador já foi Jesus. E Ele deu a sua vida para que nós hoje pudéssemos ter vida. Mas o que Ele tem que fazer então, pastor? Porque a Bíblia fala que eu não posso comer esse cálice, ou melhor, comer esse pão e tomar esse cálice indignamente. Porque a Bíblia fala que alguns doentes estão e alguns até morreram. É verdade. O que nós precisamos fazer nesse momento é ter uma clara consciência do que representou esse sacrifício. O que nós temos que fazer nesse momento é contemplar o que Jesus fez por nós e reconhecer que se Ele não tivesse feito aquilo, nós hoje não poderíamos estar aqui. Reconhecer que os nossos pecados não poderiam ter sido perdoados se Ele não tivesse feito aquilo. Reconhecer que a nossa vida não poderia ser abençoada se Ele não tivesse feito aquilo. Mas é justamente porque Ele fez que nós não apenas podemos estar aqui, mas nós podemos ser plenamente abençoados. Isso não deve ser motivo de tristeza em seu coração, muito pelo contrário, deve ser motivo de você dar glórias a Deus. E muitos aleluias. Eu quero te convidar a você nessa noite cear ao Senhor com uma alegria no seu coração. Não com tristeza, com pesar, mas com alegria, porque os seus pecados todos foram perdoados em Cristo. Nenhum deles tem o poder de ficar de pé, porque todos já foram perdoados. Jesus é o nosso amém, o nosso sim. Nós temos um amém, nós temos um sim diante do Pai para todo o pecado que nós confessamos, sim, arrependimento. E nós temos um sim para o perdão. Nós temos um amém para a restauração. Isso é maravilhoso, querido. Eu quero te incentivar a você se alegrar e expressar essa alegria diante do Senhor. Eu quero que você possa ficar de pé nesse momento. Que você possa considerar a sua vida diante do Senhor e possa começar, enquanto você considera, enquanto você pensa, enquanto você busca uma consciência daquilo que Jesus é para você, que você possa perceber de fato o poder dele sobre você, a glória dele sobre você, a vida dele sobre você, a presença dele dentro de você. Foi para isso que ele pegou o pão e ele partiu, deu os discípulos e falou para eles comerem, porque era o corpo dele. Foi por isso que ele pegou o cálice e ele mostrou para todos, dentro desse cálice, que ele é o símbolo de uma nova aliança, que nós deveríamos beber desse sangue. Ele nos envolveu numa aliança por amor, ele nos perdoou, ele quebrou toda a maldição na cruz. Através do seu sacrifício nós fomos tornados novas pessoas, novas criaturas. O passado que nos condenava já não nos condena mais. Nenhuma condenação está sobre aqueles que em Cristo Jesus estão. Quero que você possa glorificar o Senhor nessa noite, querido. Em nome de Jesus.